Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Neo Sapiens, o podcast que desafia, transforma e inspira. Eu que vos falo sou Sidney Costa, um dos hosts desse canal, e divido essa sala, esse ambiente, esse estar com ele, meu brother, meu irmão, Tolentino. Obrigado, irmão. Mais uma vez aqui estar contigo é muito bom, cara. Prazer é todo meu estar aqui com você. Com essa camisa linda aí que você botou, a galera vai entender por quê dessa camiseta. Esse episódio vai ser muito disruptivo, sabia? Hoje a gente vai adentrar num campo bem novo, bem, assim, pra né? gente, pelo menos, né? Pra gente. Mas é bem Não, acho que pra maioria das pra... pessoas, né? Na verdade fica é meio velado, né? É meio... Parece que não tem espaço, né? É verdade. Para comunicação. Então vamos abrir esse espaço. Vamos abrir essa porta, esse mistério. Vamos falar do poder da sabedoria ancestral em tempos modernos. Incrível que a gente vai falar da sabedoria ancestral que não tem portas para divulgação, para fala, para comunicação, né? Por uma sincronicidade do universo, a gente encontra com Tony Paixão, um mestre, xamã. Muito obrigado por estar aqui. É uma honra e um prazer poder iniciar esse tipo de conversa aqui no Neo Sapiens com um ser tão ilustre e iluminado como você. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, viu, Tony? Obrigado, Tolentino. Obrigado. Sidney, é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do conhecimento ancestral, né? Desse modo de vida, né? Para o xamanismo, o caminho nativo não é uma religião, é um modo de vida. Então é uma honra estar aqui compartilhando isso. Maravilhoso. Vamos apresentar um pouco o Tony? Vamos ler a mini bio dele aqui, né? Tony Paixão, fundador do Caminho Nativo e pesquisador de técnicas de cura natural, culturas e tradições ancestrais. Iniciou suas pesquisas em 1989, responsável por trazer ao Brasil vários líderes espirituais do Caminho Vermelho. Em 1995, Tony começou a receber ensinamentos do Roadman Hector Mário Gomes, que se tornou seu tio espiritual, e alguns anos depois do Roadman Cheyenne Nelson Turtle. Turtle, tá certo? Tartaruga, Turtle. Turtle, da tradição da meia-lua, que o adotou como filho para passar os ensinamentos ancestrais. Tony é líder da cerimônia da Tenda do Suor e pioneiro na confecção dos tambores nativos norte-americanos no Brasil. Atualmente se dedica à propagação dos saberes, valores e práticas espirituais dos povos originários, tornando-se uma referência no caminho nativo no Brasil, Oriente Médio e Europa. Artista de renome, seu trabalho se destaca principalmente pela arte única de construir o tambor sagrado com a pintura do animal de poder. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu já dei um apelido pro Tony aqui, que ele é o nerd xamã, cara. Não parece um nerd xamã? Porque na verdade eu acho que tem tudo a ver até com a história dele. Eu queria começar pela história, né? Porque ele é um cara que ele vai da pesquisa à arte, né? É um nerd. Ele passa incólume, né? Porque em tudo que ele coloca a mão ali se dedica. É perfeito. Eu queria entender, Tony, como um homem brasileiro, branco, de repente encontra uma cultura xamânica e recebe o chamado e entra e começa a se dedicar e vem se encontrar aqui no dia de hoje com a gente como um mestre xamã. Como é que passa isso aí? Ok. Então vamos lá. Bom, eu venho de uma ligação de família espírita, né? Sempre tinha encontros na minha casa, quando eu era pequeno. E era interessante porque, naquela época, sempre vinha um índio, fazia um trabalho de cura, falava algumas coisas. Depois vinha uma outra índia pequena, uma criança, para traduzir o que ele tinha feito. E eu lembro assim que minha mãe dizia, fica no quarto, não é lugar para criança, tinha esse certo mistério para mim. E era uma coisa que me atraía e ao mesmo tempo me assustava, mas eu ficava muito curioso atrás da porta e adorava quando chegava a criança, porque era um momento que às vezes ela me chamava e eu interagia com ela. Então eu cresci dentro de um ambiente místico, assim, né? Com o passar do tempo, eu tive um chamado muito grande pelo Egito, estudei egiptologia por muitos anos. Opa. E isso me levou... eu tive uma visão uma vez que era um
um cartucho. Né? O cartucho é onde os faraós escreviam o nome do faraó, que tinha um nome iniciático e o nome de nascimento dele. Então ficava dentro de um círculozinho, né? Se chama cartucho na egiptologia. E eu tinha sonhado com esses símbolos. E aquilo me intrigou por muitos anos. Eu comecei muito cedo a... Você tinha quantos anos? Cara, tinha 10 anos de idade. Nossa! E já... Você começou a estudar egiptologia com 10 Com anos? 10 anos eu ficava recortando, porque, enfim, não tinha livro, não tinha nada. Eu ficava recortando tudo que saía sobre o Egito, em jornal, em revista, e fiz um fichário. Então, tinha pirâmide, faraó... Nossa, era e aquele cartucho... já estava... o caminho estava traçado, só não sabia para onde, né? E sempre, cara, sempre o caminho sempre me levou para a espiritualidade. Então, isso me fez vir para o Rio de Janeiro. Eu terminei meus estudos aqui e comecei a estudar egiptologia com 2 grandes egiptólogos da época. Estava já me preparando para ir para o Egito. Foi quando eu comecei a ter contato através de uma grande amiga minha, que era a irmã do Laurinho Corona, a Luciana Corona. Era um ator, né, da Globo. Eu lembro. E eu era muito amigo da irmã dele. E ela começou a trazer gravuras de um pintor visionário americano, que era o Charles Fritzl e o Gilbert Williams. Eram 2 pintores americanos visionários. E o Charles Fritzl, ele passou 10 anos morando com os Cherokees. Então, ele retratava, ele pintava os índios Cherokees. Quando eu vi esses índios... Sabe, quando você toca... Alguma coisa mexeu em você dentro. Eu falei, cara, eu tenho que descobrir quem são esses índios. E aí eu comecei a pesquisar sobre xamanismo. Comecei a absorver tudo que tivesse de informações, de livros. E cheguei para a minha professora de egiptologia e falei, olha, eu vou parar com a egiptologia, eu vou pesquisar sobre as culturas ancestrais. Você fazia faculdade nessa época de... Não. Eu era independente, ela era egiptóloga, tinha professor Medeiros Falcão, que era um grande egiptólogo. Que ele passava, te ensinava, que né? me ensinava, eu aprendia direto falou, com vou eles. Parar aqui, vou parar aqui. Ela disse, não, mas a gente vai para o Egito, eu estava para deixar meus livros com você. Nossa. Eu falei, mas eu recebi um chamado, eu vou estudar xamanismo, a tradição dos nativos. Aí eu lembro até hoje, ela perguntou assim para mim, mas por que você vai buscar uma coisa tão arcaica? Eu falei, porque ali está a fonte. Ela colocou a tradição egípcia, inclusive, acima da xamânica. Algo muito primitivo. Dali, eu estou te olhando aqui como uma tradição arcaica xamânica ali. Ó. Vem aqui para a egípcia, que é... só que, enfim... E aí você deu a resposta maravilhosa, porque ali está a fonte. E aí fui pesquisar, cara. Eu comecei a ser uma traça de livro, né? Tudo que tinha livro sobre xamanismo, tradição, na realidade, não xamanismo, mas a tradição nativa americana. Xamanismo é uma palavra siberiana, vem do dialeto Tung, da Sibéria. Então, xamanismo é o xamã é aquele que faz a conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual. Na década de 60 é que começa um movimento maior de tentar fazer uma conexão, digamos assim, com as práticas xamânicas e outras práticas nativas de outros continentes. E hoje em dia generalizou. Quando a gente fala xamanismo, a gente pensa no índio, mas não. Xamanismo são práticas da Sibéria, tem a ver com os xamãs. Tradição nativa norte-americana é outra coisa. Apesar de ter coisas similares. Expansão de consciência, estado de meditação através do tambor, ou de uma planta de poder, ou da dança, entende? Mas isso, hoje em dia, quando a gente fala o xamã, a gente vai pensar, poxa, um índio com cocá, né? Sim. Então, eu comecei a pesquisar a tradição nativa. Né? Eu não sou um xamã, digamos assim. Se for pesquisar, se for literalmente, eu sou um líder de cerimônia. Sim. Eu sou um roadman, eu sou um medicine man, um homem de medicina. E aí, essa já é na americana? Americana. Tá. Para os nativos americanos, né, ele não se titula xamã, vai se titular homem de medicina ou homem do caminho. Homem do caminho seria mais as cerimônias ligadas a um cacto sagrado, que é o que meu tio e o meu pai, da linhagem que eu sigo, entendeu? Que é a tradição da meia-lua, Half Moon Way, o caminho da meia-lua, que está ligado a um cacto sagrado. Então, eles são homens do caminho. Né? Eu sou um homem de medicina, eu sou um líder de cerimônia. Então, se fosse comparar, seria como se fosse o padre, o arcebispo, o papa, entendeu? São isso.
Então, dentro da tradição norte-americana, você tem, digamos assim, hierarquias que você vai seguindo, né? Você não aprende num final de semana, você não é um workshop, não é um curso para você se tornar um líder de cerimônia. Você é acolhido como um membro da família, porque é ensinamento que é passado de irmão para irmão, ou de tio para sobrinho, ou de pai para filho. Então, é um caminho. Você está ali, tem uma ligação com essa família, né? A família que eu tenho ligação é a família tartaruga, Turtle, né? A família Turtle. Que é a família de vida, né? É a família de vida. E é um compromisso tão sério que mesmo quando eu viajo, estou fora e encontro outros índios, e se eu encontrar um Cheyenne e eu falar que eu sou um Cheyenne, de onde eu sou, ele vai me tratar como um irmão. Que magnífico. É muito interessante isso. Então, é uma relação diferente, né? Digamos assim. Que fantástico, irmão. E aí você encontra e vai estudar? Então, aí começo a pesquisar, começo a fazer parte de um grupo que, na época, eram 9 pessoas, que se chamava Projeto Arco-Íris. Era um grupo de 9 pessoas que tinham um propósito de trazer novas terapias para o Rio de Janeiro. Florais de Bach, cura prânica, alinhamento energético, eventos ligados à consciência, nova consciência, New Age. Já era um Neosapiens, né? Já era um Neosapiens. Não, eu achei legal quando eu vi o nome Neosapiens. Eu falei, cara, gostei, me identifiquei aqui. Sei como é que é isso. Eu já sou o Neosapiens. Já sou o Neosapiens. E aí foi muito interessante, porque a partir daí eu comecei a ter contato com grandes curadores, né, eu sempre gostei de cura natural, de pesquisar sobre cura natural. Eu desenvolvi muito trabalho através de som e de luz. Tá? Então, meu trabalho de cura é muito baseado através desses 2 princípios. Som e luz é o princípio de tudo. Né? Então, em 92, logo após a ECO 92, o Humberto, que era o diretor-geral do Projeto Arco-Íris, ele conheceu o Foster Perry, que era um curador, um xamã. Ele foi atingido por 3 raios, na realidade. Ele era um estilista americano. E, a partir daí, ele começou a desenvolver dons. Ele começou a ver as pessoas, ele não via o corpo físico só, ele via a energia. E isso levou ele a princípio ele achou que estava maluco, né? Imagina, você acorda e vê a enfermeira assim, só a energia. E aí ele resolveu procurar os índios Hopis. Ele era americano, é americano, ainda tá no meu Instagram, quem quiser pesquisar lá, tá lá. Ele começa a descobrir como utilizar esse dom e ele começa a trabalhar a partir daí, desenvolvendo um trabalho de cura. A gente começou a organizar ele aqui no Brasil, eu comecei a aprender com ele as técnicas de cura e esse foi o meu primeiro mestre, né? Era com ele que eu comecei a aprender a mexer com fogo. Eu era o fireman, o homem que cuida do fogo, né? O guardião do fogo, digamos assim, dentro das cerimônias. Anos depois, isso já em 94 para 95, a gente traz o Hector Mário Gomes, que foi o primeiro roadman, o primeiro homem do caminho, ligado à cerimônia do peiote e ligado à cerimônia da tenda do suor. Então ele veio realizar algumas cerimônias aqui no Brasil. E aí, a partir daí, ele adota 3 brasileiros, né, para começar a passar os ensinamentos. Anos depois, a gente traz a pessoa... Um dos 3 era você? Um dos 3 era. Sou eu, o Lino Pi e Carlos Sauer. São os 3 filhos, digamos, os sobrinhos do Hector, né? E em 97, a gente traz a pessoa que ensinou a ele, que era o Nelson Turtle, que nos adotou como filho, que me adotou, escolheu esses 3 brasileiros para passar justamente essa cerimônia, tanto da tenda do suor quanto Vocês foram lá na fonte, foi lá no Nelson, pularam o Mário e... até hoje eu tenho uma ligação com meu tio, a gente se fala até hoje, às vezes ele vem passear aqui no Brasil, que é uma relação de família, então não se corta, né? Então, o que acontece? O Nelson vem de uma linhagem Cheyenne, ele era o último Cheyenne da família Turtle, puro sangue, digamos assim, né, de uma linhagem pura. E ele vem da linhagem da Dog Woman, que era uma anciã, e o John Turtle, isso por volta de 1800, mais ou menos, quando o Quanapark, que era um Comanche mestiço, adoeceu, ele ficou muito doente e se curou através dessa cerimônia. Então ele começou a visitar várias tribos
nas planícies e é onde ele pôde divulgar, digamos assim, porque aquilo foi tão transformador. Ele era um advogado na época e procurou a medicina tradicional, não se curou, e através da medicina da Ralph Moon ele se cura e ele começa a visitar várias tribos. Visitou os Cheyennes, encontrou, e a partir daí, menos de um ano, os Cheyennes mandam 2 famílias para aprender sobre essa cerimônia, que era a John Turtle e a Dog Oma, que eram os avós, os bisavós, no caso do Nelson Turtle. Então, a linhagem que a gente vem desde a origem do Quanapark até chegar ao Nelson e até chegar aqui no Brasil através de mim e dos meus irmãos. Então, foi essa... E o que é mais curioso, que assim a gente acha muito engraçado, é que os 3, todos eles nasceram dia 13. Sério? Sério. Eu nasci dia 13, o Lino nasceu dia 13, o Carlos nasceu dia 13. Nossa. É muito interessante, né? Eu sou pernambucano, vim para o Rio, o outro morava em Mato Grosso, veio para cá, o outro morava nos Estados Unidos, veio para cá, e a gente se encontra, e a partir daí começa, quer dizer... A sincronicidade do universo. Sincronicidade, né? E aí a gente se encontra aqui, né? E agora a gente se encontra aqui. Então tem, encurtando, né, minha história, porque tem muita coisa aí, mas basicamente, até chegar onde eu estou nessa posição, vem todas essas coincidências, digamos, do dedo do grande espírito, né? Fala, não, vem para cá, vem para lá. Encaixa aqui, vai ajustando, né? Então acho que estar atento a esses sinais é importante, né? O Marcelo fala muito isso. Eu sempre falo o seguinte: o mundo espiritual é como a gente está numa estrada e vai aparecendo as placas, vira à direita, né? Pare, né? Assim, na sua fala, uma das coisas que mais me chama a atenção é que é tão difícil a gente fala dessa questão do chamado, né? De propósito. Isso é uma coisa tão difícil, né? Esse lance de propósito que entra em voga agora e meio que fica na moda e os jovens vão ficando perdidos. Sim. E eu vejo... Isso é muito sério. Fica preso naquilo, parece que tem que salvar o mundo e tal, e não deixa a vida levar. E eu percebo, assim, que muito, talvez, posso estar enganado, você possa me corrigir, mas essa questão de você sempre estar conectado com o espiritual facilitou você ir lendo essas placas aí que você comentou, Sim. né? Porque eu não percebo, eu não estou percebendo resistência nas coisas que foram acontecendo com você, elas simplesmente foram fluindo, pelo que eu entendi. Sim. Aqui, né? Então, na época, né, quando eu falava sobre caminho nativo ou xamanismo, as pessoas diziam, eu era novo ainda, 20 e poucos anos, diziam assim, chamar o quê, meu filho? É muito legal. Eu disse, não deixa de ser um chamado. Mas eu acho o seguinte, a gente desenvolveu muito tecnologicamente, mentalmente muito, mas emocionalmente a gente é uma criança, né? Então, se a nossa sociedade desse mais atenção a essa parte intuitiva, a parte emocional e intuitiva, eu diria que a gente estaria muito mais à frente do que a gente está agora. Independente da crença, independente do que você acredita, você sempre vai seguir suas intuições, sabe? Tenha você consciência disso ou não. Desde o momento que você está dirigindo um carro e fala, eu acho que eu vou por essa rua, e evita um acidente, ou sabe que naquela rua teve um acidente. Então, o tempo todo, o teu inconsciente está te mandando uma mensagem. E, ok, a questão é, de onde vem essa mensagem? Pode ser do eu superior, pode ser dentro do seu padrão de crença, daquilo que você acredita, né? Não importa o nome da fonte, mas existe uma fonte, né? Existe uma ordem, digamos assim, que o nosso corpo acaba seguindo essa ordem, essa mensagem, digamos assim, né? Independente daquilo que você limita quando você diz que é uma crença, porque eu acho que muitas vezes as nossas crenças nos limitam. A gente tende a quantificar algo que é tão maior que a gente não consegue alcançar com a nossa mente humana nesse momento, da nossa trajetória da vida, que é sobre, quando a gente vai falar sobre o grande espírito, a grande fonte original, a fonte criadora, seja que nome você queira dar para isso, arquiteto do universo, enfim, a gente tende a limitar isso por a gente não entender. Então, a gente quantifica o inquantificável, né? Mas quanto mais aberto você tiver as suas intuições, né, mais sucesso você vai ter.
Independente se você é um líder de cerimônia, se é uma dona de casa, se você é um empresário, né? Se é uma pessoa de sucesso na vida, se você for conversar com ela, ele seguiu as intuições, né? Então, acho que em outras culturas ancestrais, né? Nem falo hoje em dia, às vezes eu sempre falei isso há 20 anos, mais de 20 anos que eu falo, que o xamã é uma espécie em extinção. Pode estar na moda ultimamente, mas é uma espécie em extinção. Se você for ver, for estudar realmente passo a passo, né, o processo de você se desenvolver como pessoa, né? Eu acho que a palavra-chave sempre é autoconhecimento para mim. Eu aprendi com o meu primeiro mestre, ele sempre falou que o xamã é um xamã ferido. Ele está sempre se curando. Então, se você quer melhorar o mundo, você melhora a si. Você olha para você e vai curar você. Então, a partir resolvendo seus BOs, digamos assim, como eu falo hoje em dia, ok, né? O que eu posso ser hoje melhor do que eu fui ontem? Pode ser que eu errei muito ontem, com certeza errei muito ontem, mas hoje, o que eu posso fazer melhor de hoje? Então, às vezes as pessoas tendem a pegar também o que ela acha para dentro de uma cultura, né? Entendeu? Então, não, peraí, vive aquela cultura primeiro para depois você tirar alguma conclusão. No passado, os xamãs eram vistos como loucos. Eles estavam vestidos com a pele de animal, estavam dançando em volta na fogueira, cantando algo que você não entendia. Eu falei, pô, o cara está maluco, né? Falava, não, ele está falando com a planta, ou falando com a terra. Eu falei, mais maluco ainda, né? Hoje, até que a gente fala, outra, não, peraí, tem cientistas que estão falando que as plantas se comunicam, cientistas estão falando que a terra pulsa, cientistas estão falando, né? Então, bom, peraí, o cara não é tão maluco assim, né? Então, acho que quanto mais a gente amplia a nossa capacidade de aprendizado, né, além das limitações que a gente mesmo coloca, o que a sociedade coloca, a gente vai estar mais aberto para se trabalhar e melhorar. Tem um livro que eu estou lendo, que é o Matriz Divina. Eu esqueci, Matriz Divina, isso. Como eu tenho é o nome esse do livro. autor mesmo? Ai, caramba, eu não lembro, mas... Eu comprei ele, depois você me indicou. Esse livro é fantástico, Matriz Divina. Ok, isso. Não, pode. Não, só... E você se lembra no livro que o livro relata esse primeiro encontro que ele tem com um nativo americano, num cânion, alguma coisa assim. E o impressionante é que ele estuda arqueologia e vai geólogo e tal, e ele vai achando artefatos e objetos que como, por exemplo, as coisas que acontecem lá no Egito, que não tem... Como é que pode um povo tão antigo ter tanta tecnologia? Então ele tem uma certa teoria de que, na verdade, nós éramos mais avançados e meio que caímos numa escuridão. E agora a gente está tentando essa reconexão. É o que eu falo, né? O futuro está há 3.000 anos atrás. Com certeza. É interessante isso, né? Porque hoje em dia, se a gente for observar o volume de informações que a gente tem hoje, é milhões de vezes maior do que a biblioteca de Alexandria, né? Mas não faz ninguém Sócrates, Aristóteles, Platão. Perfeito. Não é? Então, não é o volume de informações que faz você ser inteligente, mas o que você tem e como você usa isso. Não, entendeu? Não é a quantidade, mas é a qualidade de informações que você tem e como você usa, né? A pessoa inteligente, sábia, é aquela que usa o potencial dela, não a quantidade de informações que ela tem. Porque senão, hoje em dia, a gente estava aqui cercado de gênios, né? Eu estou cercado de gênios aqui. Com certeza. Ô, Tony, assim, apesar de a gente acabar de se conhecer, a minha intuição diz que você é uma pessoa muito sensível. Porque, cara, para ser genial como você é, nesse sentido de... É um cara que transita desde da pesquisa até a manufatura, que é essa sensibilidade que você tem que ter para fazer um instrumento tão lindo desse, para pintar os quadros tão lindos que você pinta. Eu imagino que parte desse chamado que você teve a ver com autocura, não? Muito. Faz sentido isso? Sim, faz. Muitos anos, mas muitos anos mesmo, antes de eu começar a fazer alguma coisa com alguém,
eu fui me trabalhando muito. Né? Porque todas as técnicas que eu ensino, eu passei por elas todas. Não foi algo que eu li em algum lugar, mas foi algo que eu aprendi e trabalhei. A experiência é física. Para você falar, aquela pessoa tem experiência, quer dizer que ela viveu aquilo ali. Né? Então, acho que toda experiência acontece no plano físico. Toda. Então, partindo disso, quanto mais... Eu sempre falo, brinco dizendo que a gente é como uma cebola plantada, que a gente tira uma casca e nasce outra, e nasce outra, e nasce outra. Esse processo não acaba. É um caminho de vida. Né? O espírito, ele está evoluindo há milhares de anos. A gente não nasceu agora dessa vida. É um processo. Né? Esse processo, a cada roupagem, digamos, que a gente veste, a gente vai trabalhar alguma coisa. Né? Para mim, estar aqui na Terra é um presente. Né? Estar aqui é um presente. Aí você fala, mas está uma confusão. Sim, essa confusão foi a gente que criou. Né? Se você puder olhar realmente o que é a Terra, você realmente olhar o que é a vida, essas pequenas perturbações começam a deixar de ser importante. Né? Os nativos sempre falam assim, o que é importante na sua vida? O que realmente te nutre? Se eu pegar e tirar o fogo de você, se eu pegar e tirar a água de você, se eu pegar e tirar o ar de você, se eu tirar a terra de você, o que vai sobrar de você? Então, esses 4 elementos é a única coisa que te mantém vivo. Né? Você tem esses 4 elementos. A terra mantém esses 4 elementos. Como cuidamos dessa terra? Quando a gente fala sobre os ancestrais, né, e futuras gerações, tudo que a gente faz afeta 7 gerações. 7 gerações futuras e 7 gerações passadas. Então, o que a gente faz no presente afeta o nosso passado? Afeta. Afeta os antepassados e afeta as futuras gerações. Você hoje é a soma dos seus antepassados, não é isso? Seu pai, sua mãe, seu avô, seu bisavô, independente se eles foram bons pais ou não foram bons pais, se te deram carinho, se não te deram carinho, enfim, eles deram o melhor dele. Assim como hoje você dá o seu melhor. Ninguém dá o que não tem. Então é injusto, às vezes, a gente dizer, eu quero isso, eu gostaria que você tivesse feito isso. O cara deu o que pôde. Se a gente volta a algumas gerações passadas, era sobrevivência. Né? Hoje a gente se dá o luxo de transitar um pouco melhor, com luxo um pouco melhor, né? Em alguns, né? Porque a maioria não. Mas entende? Então, tipo assim, você é a soma disso? Mas também você é um ser individual. Você tem suas experiências, está passando pelas suas experiências emocionais, experiências emocionais. Você não é as emoções, você passa por elas. Né? Se você se torna as emoções, você sai do seu centro. Né? Somos um ser espiritual tendo uma experiência física, não é isso? Exatamente. Então, essa experiência tem a ver com as emoções. O que você sente de amor, de alegria, de tristeza, de raiva, às vezes, de ódio, às vezes, no momento. Eu também sinto, o chinês lá do outro lado sente. Todo mundo vai sentir as emoções. Como vamos transitar com essas emoções? Entende? Uhum. E dentro da tua experiência, assim, dessa convivência com os nativos, da cultura e de tudo isso que você, das curas, das cerimônias, de todo o aprendizado que você construiu, e você falou uma coisa tão interessante que é a gente perceber e seguir a nossa intuição, né? Só que a gente está numa sociedade, a gente está num momento tão difícil e tão barulhento, né? Que a gente não consegue escutar a intuição. Isso. Dentro da tua filosofia de tudo que você pratica, o que é a intuição dentro da filosofia xamânica? Uhum. Ok. Eu sempre falo, é fácil a gente ir para a floresta e se escutar, né? Quer dizer, nem sempre, porque às vezes a gente vai para a floresta, leva um som alto para ficar ouvindo música. Na praia também. Na praia, né? Põe os fones assim para... Não é sinal de que está conectado ali, né? Mas ok. Isso me fez lembrar
antes mesmo de eu descobrir que tinha um nome para o que eu fazia, eu ia para a floresta, ia para a cachoeira e ficava ouvindo a natureza, ouvindo o som da água, tocando as árvores, sentindo a energia das árvores. Então eu já fazia, nem sabia que existia um nome para o que eu fazia. Então é fácil, às vezes, a gente estar num lugar isolado. Eu quero ficar isolado do mundo para ficar em paz. Eu quero silêncio para estar em paz. Estar aqui no centro do Rio de Janeiro, ou de uma grande cidade barulhenta, com um vizinho reclamando, né? É o exercício para você encontrar a sua paz, né? Então, existem muitas técnicas, muitos modos, através da respiração, mas eu acho que o principal é fazer o seguinte: aonde está teu pensamento? Aonde tiver teu pensamento, está tua energia. Entende? Então, primeira coisa é tomar consciência. Opa, peraí, eu estou pensando no vizinho, eu estou pensando nisso, eu estou pensando em alguém que seja o que for, é isso, é aquilo. Então, minha energia está lá, está onde está o meu pensamento. Então, tenta trazer isso para cá, para o aqui e agora. O mais difícil é a gente estar aqui no presente. A gente está pensando no que vai acontecer amanhã, ou no problema que eu tive ontem e não vive hoje. Aí, quando for amanhã, eu falo, caramba, eu perdi tempo ontem, que eu estava pensando, e aí estou de novo no mesmo processo. Tomar consciência do presente é um trabalho diário e constante, porque sempre alguma coisa vai te tirar. Sempre você pensa assim, quando eu estiver bem, eu vou fazer tal coisa. Quando eu me aposentar, eu vou fazer o que eu quero. Né? São grandes erros. Não, faça o que você quer agora. Então, tentar sempre trazer para o aqui e agora, para o presente. Estou aqui com você, eu estou aqui com você. O que vai acontecer amanhã? Não sei nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos. O meu pai Cheyenne sempre dizia assim, virava para mim, para os meus irmãos, dizia, vocês não sabem nada. Vocês são como crianças. Vocês não sabem o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Então você não sabe nada. E é verdade, a gente tem ilusão, a gente se projeta, ok? Isso também não é para entrar numa paranoia, né? Dizer, meu Deus, estou perdido aqui. Não, ok, mas estar consciente do aqui e agora. Tentar fazer isso. Observa teu pensamento. Às vezes eu estou andando na rua, eu estou pensando 1000 coisas, eu falei, não, peraí. Eu fico imaginando eu dando 3 passos atrás, voltando e pensando, eu estou caminhando aqui e agora, eu estou aqui no presente. Uma grande ferramenta que distrai muito é o celular, né? Porque a gente está ali e não está presente realmente, né? Antigamente, quando teve estudos em Harvard falando sobre o seguinte, na época era sobre o telefone de fio ainda, né? E quando a pessoa está no telefone, os olhos mudam porque você está numa posição que seu cérebro ainda não entende que tem alguém que não está presente e você está falando com você. Então, quer dizer, essa ausência do presente, né? Então, tentar sempre esse passo. Volta 3 passos atrás e fala assim, bom, eu estou aqui agora. Esse pequeno exercício de você já começar a tomar consciência de estar mais aqui no presente, conscientemente, voltando, já te ajuda a ficar mais centrado para você tomar as decisões que você precisa tomar agora. Porque o futuro depende do aqui, do agora. O nosso futuro é agora. Porque tudo que eu fizer aqui e agora, que nós fazemos aqui e agora, vai afetar daqui a 5 minutos, 10 minutos, 10 anos. Entende isso? Claro. E eu ainda fico... Eu viajo naqueles filmes do Avatar, né? Uhum. Porque, para mim, a intuição tem a ver com essa conexão com o todo. Né? Isso. Que é possível... Se um nativo não tivesse presente, conectado com a natureza, e ele ia ser caçado, ele ia ser uma presa. Exatamente. É exatamente isso. Eu ia falar justamente... Agora, imagina na selva. Vamos lá para a Amazonas. E aí você está pensando em 1000 coisas. Põe a mão na árvore, tem pindoba que tem espinhos. Desse tamanho, você já espetou a mão. Com certeza você vai morrer mais desse espinho do que de uma onça. Né? Porque são os pequenos ferimentos na floresta que te matam, e não um animal grande. Se não estiver atento, você vai pisar numa cobra. Eu vou ficar exagerando aqui, tá? Vai escorregar. Enfim, tem que estar presente. Essa consciência do presente... O que é estar presente? O que é estar consciente? É ver, é ouvir, é sentir, é o tato, é os sentidos, tá? O paladar. Isso é estar consciente. Estar consciente é quando todos os seus sentidos estão despertos ou estão conscientemente, você está atento a eles.
Por isso que em algumas práticas de viagem xamânica, a gente sempre fala, começa a despertar os sentidos, não só da visão, mas do olfato, do tato, que é justamente isso. Quanto mais atento a seus sentidos você tiver, mais intuitivo você vai ficar. Porque a partir daí, os teus corpos vibracionais vão estar mais alinhados, certo? Ou chakras, ou vórtices de energia, que nome vocês queiram dar dentro do conhecimento. A partir desses canais abertos, você fica mais receptivo. Então, as intuições vão vir, seja do seu eu superior, seja do seu padrão de crença, independente do seu padrão de crença. Quanto mais receptivo você tiver nesse sentido de consciente do aqui e agora, mais aberto você vai estar. Quanto mais inconsciente sobre os seus sentidos, mais bloqueio você vai estar colocando. Entende? Então, esse trabalho de se conhecer, de se trabalhar, vai fazer com que teus campos energéticos se ampliem. E aí você começa a entrar em contato com a fonte original, digamos assim, né? Uma coisa que eu gostei dos nativos é o seguinte, quando eu fui rezar pela primeira vez com eles falaram, você vai falar direto com o grande espírito, não tem um intermediador. É você com o grande espírito. Não é você falar para mim, eu vou falar para ele. Não, você fala diretamente para ele, né? Se a gente, independente da sua crença que você tenha, ou que não tenha crença nenhuma, se a fonte original criou tudo, então ela está em tudo. Então, seja através de uma planta, seja através de um animal, se você quer conhecer a obra de um artista, você vai estudar as pinturas dele. Está aqui, né? As plantas são a obra. Você é a obra do Grande Espírito. Eu sou a obra do Grande Espírito. E a gente tem uma grande dificuldade de aceitar isso. Fala, não, é muito grande para mim. Né? É grande, tão grandioso que ele deu a oportunidade da gente estar aqui desenvolvendo, aprendendo, né? Eu tô aqui assistindo, né, o podcast, tô adorando, né? Maravilhoso, tô curtindo muito e tô imaginando o que a nossa audiência estaria pensando. E, assim, para mim tem dois sentimentos, né? O primeiro é de dor, né? De dor por quê? Porque a gente está falando de um povo originário dos Estados Unidos, né? Em que houve uma preocupação de passar conhecimento. E hoje eu tenho aqui um brasileiro, pernambucano, homem, branco, falando de uma cultura americana. O que a gente perdeu de cultura dos povos originários brasileiros? Aqui? Estamos perdendo aqui. O que a gente perdeu aqui? Então, essa é uma dor que me passa aqui, né? A outra é um grande barato. Uma vontade de sentar aqui no chão e falar, Tony, conta pra gente como é que é, o que você viu lá, como é que eles viviam, o que eles pensavam, como é que é a história de ouvir, de beber, de entender isso, para também não acontecer o que está acontecendo com o povo originário, com o que aconteceu com nossos povos originários. E ouvindo você falar, a grande questão que fica é que é tudo muito similar. Se a gente for para a Índia, se a gente for para a China, se a gente for lá nos Estados Unidos e a gente começar a juntar tudo que se pratica, tudo que se vivencia, tudo que se experienciava e tudo como a vida era tocada é muito igual. Diferenças tem, vamos pensar. A gente vê que no povo originário americano, assim como no Ocidente, se precisa de um som, se precisa de um movimento para entrar no processo de transe ou de meditação. Se a gente for para a Índia e para a China, na verdade eles buscam o silêncio, eles buscam um olhar mais para o interior. Aqui se busca mais uma condição para te levar àquele estágio, né? Mas eu acho que o fecho maior disso tudo, que é quando a gente dá esse passo há 3.000 anos atrás, a gente observa que a gente tem uma conexão, a gente pode ter uma conexão direta com a fonte, a gente pode ter uma conexão direta com a consciência maior. E aí eu fico um pouco preocupado quando pessoas se iniciam no caminho e observam essa vontade, essa possibilidade de se conectar com a fonte e falar, agora entra o ego, agora eu sou o cara.
eu falo direto com a fonte e tal. Você já teve momentos de epifania ou de não lucidez em relação a isso, de falar, pô, eu estou num momento aqui que eu estou conectando, eu estou curando, eu estou fazendo, eu sou o cara, eu sou isso, sou aquilo, ou você sempre se manteve ou recebeu informações, instruções para que esse ser egóico não surgisse e você se mantivesse na humildade, porque é efetivamente uma graça, né, que você recebe, né? Um poder, você se conectar, se sentir conectado. Para um homem limitado, acaba surgindo a vaidade, acaba surgindo todas essas questões humanas, né? Por isso que é a importância do mestre, né? Eu tenho falado isso com o Marcelo. A gente tem um guru, né? Um mestre, alguém que fala assim, que não te dê a resposta, mas só te faça as perguntas certas. Isso. Ele não precisa te dar a resposta. Eu quero saber, não. Só me ensina a fazer a pergunta. Se você me ensinar a fazer a pergunta certa, eu vou atrás da resposta, entendeu? Uma coisa que, enfim, tem os nossos mestres físicos, tem os nossos mestres espirituais e tem a gente que está ensinando a gente também. 3 mestres. Quando eu quis estudar sobre o modo de vida, uma vez uma senhora me perguntou, ela chegou assim, estava meio indignada, e ela perguntou assim para mim, por que você foi buscar os índios da América do Norte, uma coisa tão longe daqui, das nossas raízes? Aí eu olhei para ela e falei, a senhora é de que alguma religião? Ela disse, eu sou católica. Eu falei, por que a senhora foi buscar no Oriente Médio um mestre tão longe? Aí ela parou assim, não falou nada. Enfim, caminho espiritual só é trilhado por você. O seu caminho espiritual só é trilhado por você. O seu caminho só é trilhado por... O meu caminho espiritual só é trilhado por mim. Embora estejamos juntos em uma cerimônia, cada um só vai caminhar dentro daquilo que ele quer, que ele pode, né? Então, é interessante porque toda vez que a gente trazia, eu e os meus irmãos, a gente trazia um líder de cerimônia para o Brasil, a gente trazia um líder de cerimônia brasileiro. Então, a ideia das medicinas norte e sul ser uma só. Que isso é uma lenda que tinha no passado, que as 2 medicinas é uma só. Quando a gente fala de nativos no Brasil, põe aí mais de 20 mil anos. Tem estudos arqueológicos falando sobre a migração dos povos originários, né, que vêm surgir lá da península, com os estreitos de Bering e tudo mais. Outros vieram pelo mar, outros vieram pelo até chegar nas Américas, tanto a América do Norte quanto a América do Sul. Então, conhecimento, né? Quando é muito interessante que todo o movimento de xamanismo, mesmo, vou botar o nome xamanismo, porque, ótimo. Né? Mas lembrando, eu falo assim, xamanismo norte-americano, só para se situar. Todo o movimento de xamanismo norte-americano, quando a gente trazia para o Brasil, e a gente começou a trazer os índios, a gente começou a dar voz para os nativos no Brasil. No passado, para você ter acesso aos índios no Brasil, só através de um órgão que se chamava FUNAI. Então, você não tinha acesso. Depois, quando a FUNAI acabou, os nativos começaram a gente começou num movimento de trazer alguns líderes do Brasil aqui. O projeto Arco-Íris fez muito nisso, tanto índios da Nova Chavantina, tinha grandes indianistas como o Peré, que faleceu já alguns anos atrás, era um grande indianista, ele ajudou muito nesse processo de dar voz ao índio. A gente fez um congresso na época que era a voz nativa, era só o índio falava, era um comitê, os índios falavam o que ele queria, porque sempre tinha um branco dizendo o que é que o índio precisa. Não, o que é que o índio precisa? O que é que ele precisa? Né? A voz. Qual é a voz dele? Né? Então, todo esse processo, esses anos todos, né, trouxe esse resgatar os valores. Né? Porque tem uma coisa que se aprende quando eu estava estudando os índios na América do Norte, que é o seguinte: quando o governo americano começa a tirar as terras dos nativos, a primeira coisa que eles fizeram foi impedir a religião, acabar com o alimento, através da matança dos búfalos. Então, se é um povo que não tem religião e não tem alimento, é fácil dominar.
E é isso que a gente faz até hoje aqui com os nativos. Né? Vem outras religiões para tirar a fé dele, colocar outra coisa, tirar a cultura, conhecimento de ervas, de plantas, conhecimentos ancestrais. Hoje, agora, enquanto a gente fala, muitos povos aí estão se perdendo. Né? Muitas crianças que nascem não querem mais aprender sobre... Né? Estão tão fascinadas pelas cores do homem moderno que não querem mais aprender o modo de vida. Mesmo quando o Nelson vinha ao Brasil, quando o meu pai vinha ao Brasil, ele voltava lá para... Ele morava em Oklahoma. E os anciões lá diziam assim, não, se você ainda vai no Brasil, ele vou... O que é que você vai fazer lá? Ele disse, lá os jovens me escutam. Entende? Então, é uma pena porque muitos conhecimentos, seja dos nativos, seja dos aborígenes na Austrália, todos esses povos originários, seja na África, né? Hoje em dia tem a moda, né, que é só uma maquiagem, a pessoa vira um tambor, põe um cocá na cabeça, é um curador, é um xamã, mas aprofundar mesmo. Quando eu quis aprender, eu tive que parar de pensar como um branco e não olhar com o meu olhar daqui para lá, e sim o olhar de lá para cá. Eu falei, ok, como é que o índio que vivia nas planícies, como é que ele via o mundo a partir daquele centro? Eu só posso ver o seu mundo se eu sentar daí e ter essa visão. Perfeito. Se eu chegar daqui, vou estudar o Sydney. Daqui eu não vou te entender. Né? Tem um provérbio índio que é muito legal, que é o seguinte, você só pode falar do seu inimigo depois que calçar o mocassim dele, fazer as mesmas escolhas, fazer o mesmo trajeto que ele fez, passar por tudo que ele fez, aí você vai poder julgar ele. Caramba. O inimigo, hein? Olha que interessante, é lindo esse provérbio. E é verdade, então eu falei, bom, se eu quero aprender sobre essa cultura, eu tenho que ter essa visão ali, a partir das planícies. Como é que ele viu o sol nascer? Por que ele associou o sol à águia, o leste à águia? Por que ele associou o sul? A partir daquele ponto é que eu vou poder aprender. Aí vou estudar a partir daqui, eu só vou ter uma impressão de fora. Né? Então, eu aprendia muito com o Nelson, ele sentava, assim, ele estava na minha casa, e ele estava falando ali, eu estava ali aprendendo com ele, a convivência. Você vai aprender através de convivência. Igual uma criança aprende a falar com a gente quando ela está em casa. Mesmo que você fale, ela não vai aprender o que você falou, vai aprender sobre o seu comportamento, como você se comportou, como você se comportou numa situação de crise. Aí, a partir daí, sim, você aprende. Né? Então, é um aprendizado mais natural. Né? Às vezes eu perguntava uma coisa a ele me respondia, claro, mas é algo que, assim, igual aqui, estou aqui conversando com você, você está aprendendo, você vai absorvendo, naturalmente as coisas vão acontecendo. Porque a cerimônia tem um papel muito importante, não é só o papel social e religioso. Né? Ali dentro nem religioso, mas espiritualista, digamos assim, né? Espiritual. Porque não tem como você dizer que xamanismo é uma religião, porque cada tribo tem uma maneira específica de fazer suas cerimônias e de se relacionar com o sagrado. Não é como outras culturas que tem um livro que você segue, todos vão fazer igual. Na cultura nativa, não. Tem elementos que são parecidos, mas existe uma transição muito grande em cima disso. Né? Então, a partir desse ponto, que você vai estar convivendo com esse modo de vida, né? Na cerimônia, é uma maneira de você aprender como você vai se comportar fora daquela cerimônia. Porque ali você vai aprender sobre o respeito à Mãe Terra, respeito aos ancestrais, respeito aos mais velhos, aos seus pais, seus líderes de cerimônia, respeito à criação. É isso. Basicamente, as cerimônias tocam muito nesse aspecto. Quando a gente faz a tenda do suor, que é uma cerimônia de purificação nativa, ela representa o útero da Mãe Terra. A Mãe Terra é a grande mãe que nos nutre. Então você está voltando para o útero da grande mãe que vai te acolher. Ali você vai estar em contato com a terra, com a água, com o fogo e o ar. É uma gestação que acontece dentro da tenda. Então, quando você sai dali, você sai renovado, digamos, é uma nova vida, porque ali você purificou coisas. É uma cerimônia para purificar físico, mental, emocional e espiritual. Então,
essa cerimônia, quando você sai dali, essa maneira que você se relaciona com esses elementos é levada no dia a dia, como você vai conduzir na vida, os passos que você vai dar. Entende? Então, a cerimônia para os nativos não é só um papel, você vai e larga aquilo ali. Não, não. O que você faz ali, você faz no dia a dia. Como você se comporta no dia a dia é como você vai se comportar na cerimônia. É uma continuidade, né? Por isso que, assim, muitas coisas às vezes que eu falo, você fala, poxa, os índios têm isso? Tinha isso. Eu estou falando aqui de um espírito nativo que talvez não se encontre tão fortemente ainda, mas o legado foi deixado, a informação está ali, né? Então, quando a gente pensa assim, volta ao passado, aí também não podemos romantizar, né? O Vilas Boas tem uma frase que ele falava sempre o seguinte, um amigo meu, Rogério Favela, falou isso para mim, eu nunca esqueço. E ele dizia o seguinte: não podemos romantizar o índio. Não é bom nem para o índio, nem para a gente. E é verdade. São seres humanos. Como todos os seres humanos, vai estar em conflito, né? Então, eu acho que cada cultura, mesmo como você falou, né, que são parecidos, cada cultura tem uma joia preciosa. Eu lembro que quando eu estava em Israel, eu estava na sinagoga e eu parei assim para sentir a energia, senti uma boa energia. Quando eu saí de lá, tinha uma mesquita cantando ao Corão, eu fechei os olhos, me conectei, senti a mesma energia boa. Então, aqui a gente está fazendo uma leitura do que vem do mundo espiritual, né? Eu não posso dizer, essa aqui é a verdade absoluta, que não existe isso, né? A gente está a serviço do grande espírito, estamos a serviço do mundo espiritual, não é o contrário. Não estou aqui para poder. Quem tem poder? Ninguém tem poder. Eu sempre falo, o grande espírito empresta o poder dele para a gente realizar a obra dele. É assim, se olhe e veja qual é a sua obra, qual é o seu dom. Todo mundo nasce com um dom. Qual é o seu dom? Olha o seu dom, explore o seu dom, entendeu? Isso é que vai te nutrir, isso é que vai servir de exemplo para impulsionar a sua vida ou impulsionar aqueles que estão próximos de você. Porque você é único. A nossa sociedade tem a botar todo mundo numa forma. A escola, tudo, né? O trabalho, todo mundo é número. Mas não, cara, você é único. Se você parar para pensar, só existe você, só existe no universo, só o Sidney. Só você no universo. Cada pessoa que está nos vendo aqui é única. Então isso é muito precioso. A gente sempre fala uma coisa bem interessante, que é tipo assim, nunca ri da espiritualidade do outro, se o outro, como o outro reza, como faz. Nunca criticar, porque é único também. A sua maneira de ver o sagrado, a sua maneira de ver o mundo é única. E isso é uma preciosidade, isso é algo, sabe? Então, as cerimônias, claro que são maravilhosas, encantadoras, mas tem que lembrar disso. Tem um propósito maior as cerimônias. Não é só a pessoa que está ali por ego, né? E claro, voltando à primeira pergunta, sim, se você não tiver bons fundamentos, você se perde no ego. Meu pai sempre falou, cuidado, porque quando eu for embora, você vai estar no spot, vai estar na luz ali, num ponto onde todos vão estar olhando. E muito mais porque você é meu filho. Então, lembre-se do caminho. E se você achar que está perdido, olhe para o fogo, ele vai saber o que dizer para você. Olhe para o espírito do fogo, ele vai te ensinar. Que fantástico. Entendeu? Então, é sobre isso. Logo no começo, ele falava, cuidado para a medicina não sair do coração e ir para a cabeça. Porque quando a medicina sai do coração e vai para a cabeça, você vai se perder. Medicina é tudo aquilo que traga cura, o conhecimento é medicina, né? Para os nativos, a visão para os nativos, isso é medicina. Então, eu vi muitos líderes se perderem, porque a medicina foi para a cabeça. Então, logo no começo, eles estão sempre dando pista. E alguns momentos que eu falei assim, eu lembro uma coisa muito interessante. Eu estava dentro da cerimônia da tenda, estava muito cheia, e meu pai fazia uma tenda muito quente, bem quente. A tenda só é como uma sauna, tá? Só que com fundo espiritual. E eu estava ali com ele estava rezando, estavam os meus irmãos. Ele estava rezando, rezou por um, rezou para outro. E um momento passou pela minha cabeça assim, poxa, ele não rezou por mim.
E aí eu me dei conta, falei, opa, o que eu estou pensando no meu pai? Ainda bem que, sabe, naquele momento veio um pensamento, tipo assim, poxa, ele está rezando para todo mundo, não rezou para mim. Aí veio um momento assim, por um momento eu tomei essa consciência, eu falei, peraí, o que eu estou pensando sobre meu pai? Eu não posso pensar isso dele. Lindo isso. Veio a luz logo em seguida, né? Eu tomei consciência daquele pensamento, falei, isso aqui não é meu. E aí, depois eu vi um pensamento assim, se ele não rezou, é porque você não precisava. Foi um dos maiores ensinamentos que passei dentro de uma tenda com meu pai. Foi isso. E sobre o ego, né? Então, tipo assim, claro que tem momentos, por isso que existe a família, por isso que é uma tribo. Né? Um xamã, um líder de cerimônia, ou alguém que pratica as práticas nativas, nunca está sozinho. Sempre desconfie, se a pessoa é um líder de cerimônia ali, está sozinho, não teve um mestre, não teve alguém, ninguém nasce sabendo, sempre tem uma linhagem, né? Qual é a linhagem que você está? Então, por isso que, tipo assim, eu tenho acordos com alguns amigos, irmãos do caminho, que é tipo assim, se algum momento você vê que meu ego subiu, chega assim, Tony, menos. E é isso. Boa. O irmão do caminho é esse. Fala assim, Sidney, peraí, menos, Tony, menos. Opa, é verdade, peraí. E é isso, porque é um orar e vigiar constante. Eu acho que isso é que é legal sobre espiritualidade, né? A espiritualidade, ela acolhe, ela nutre, entendeu? Ela nunca vai separar, ela nunca vai criar um caos. Criou caos, se afasta, não é espiritualidade, é outra coisa. Entendeu? Porque é união. Se a gente for pensar espiritualmente, existe espiritualmente uma pessoa, um ser sozinho? É sempre uma egrégora, né? E por que a gente sempre quer fazer tudo sozinho? Espiritualmente. Entende? Ego. Puro. Você sabe, Tony, que quando a gente começou o podcast, uma das minhas expectativas, eu sou muito ligado à pesquisa, à ciência e tal. E aí, o que você começou, a ciência começou a trazer novas perspectivas daquilo que é imaterial, dando respostas a essas coisas, né? Começou a física quântica, fala, fantástico, cara, isso. Você tem o fóton, que ao mesmo tempo é onda e ao mesmo tempo é partícula, e isso foi alimentando uma sede. Então, quando a gente começou, eu falei, cara, vai ter uma hora que eu vou achar um caminho e aquele caminho vai ser minha resposta. Fiquei pensando, né? Eu vou achar, tipo assim, um mestre, um guru, talvez na ciência eu achar alguém que vai me dar esse caminho e ele vai ser o meu caminho. E aí eu estava até comentando com ele que isso é tão bobo, porque é o que você comentou. Na verdade, nós, enquanto seres em unicidade, né, conectados, nós estamos ligados a essa força que aí cada um chama do que quiser. Sim. Consciência maior, Deus, arquiteto, do que quiser, mas é a consciência experimentando essa conexão por vários caminhos, né? Então é como se você fosse num restaurante para se saciar e você come o que você quiser, que você vai se saciar, né? Por isso que a gente vem falando da semelhança. Mas eu estou comentando tudo isso, né, contextualizando um pouco, porque me lembrei da sua figura, me lembrei daquela série Billions, não sei se vocês chegaram a ver na Netflix. Eu acho que você não viu, né? Essa série, né? E aí tem um momento, são caras bilionários lá, tal, todo do poder, e eles vão encontrar um mestre xamã. Aí mostra eles na tenda fazendo ritual e tal, e aí o cara todo engravatado no dia a dia mostra ele saindo da tenda barbudão, cheio de terra e tal, só que sangue nos olhos, sabe? A música tocando rock. E aí o cara pega a moto e fala, porra, agora eu me liguei com o mundo, liguei com o meu xamã e tal. E depois fica até engraçado porque ele começa a disputar esse xamã com outro bilionário e vai pro ego ali, é muito engraçado. Mas por que eu tô comentando isso? Porque a minha questão é a seguinte, Tony, se você pudesse nos convidar para uma prática sua, uma prática qualquer que seja do xamanismo, por que eu deveria ir assim? O que ia me trazer de bom? Primeira coisa, eu ia sair igual com sangue nos olhos. Após tenda. Provavelmente sim. Não, tô brincando.
primeira coisa eu diria, vá porque você teve um chamado e não porque eu disse que é bom para você. Fantástico. Então, a primeira coisa eu diria, sentir um chamado, então é porque você deve ir. O que você vai encontrar lá dentro? Eu sempre falo antes de toda a tenda, eu digo, quem é que está vindo a primeira vez aqui? Aí todo mundo fala, sou eu, sou eu. Eu falei, eu também. Porque eu não estou lá dentro ainda, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei mecanicamente o que vai acontecer. Né? Você vai entrar, vou rezar, vai entrar as pedras, vai entrar a água, vai entrar os 4 elementos. Né? Normalmente a tenda... O que é a tenda do sol? Tem um fogo que aquece as pedras, tá? Por um bom tempo. Essas pedras vão estar bem quentes. A gente vai entrar com essas pedras dentro da tenda. Né? Vamos depois fechar a porta. A porta é uma coberta, né? Vai ter água. Então vai ter a terra, a água, o fogo e o ar. Eu vou rezar para as 4 direções, vou cantar as canções da cerimônia, vou colocar as ervas que tem a ver com a cerimônia e vou fazer isso 4 vezes. Primeira porta vai ser para trabalhar o espiritual, segunda porta para trabalhar o emocional, a terceira para trabalhar o físico e depois para trabalhar o mental. O que vai acontecer com você? Eu diria o seguinte, vai subir um espelho na sua frente para você se ver. Fisicamente eu sei o que vai acontecer com você. Sua corrente sanguínea vai melhorar a circulação, você vai colocar toxinas para fora através da transpiração, seja álcool, seja qualquer substância química que esteja, você vai limpar seu corpo físico. Energeticamente você vai limpar seus chakras, seus vórtices de energia. Então isso vai ajudar a ter uma abertura espiritual. Emocionalmente, está escuro, você vai ter a oportunidade de se ver. Mentalmente, você vai trabalhar o aspecto de estar num lugar com várias pessoas, onde você vai te permitir olhar para você. Não é isso? Então, nesses aspectos, eu sei o que vai acontecer. Que transformação isso vai causar em você só passando pela experiência. Fantástico. Entende? E outra coisa, se alguém disse como é a experiência dela, não sua. Eu lembro que uma vez veio um jovem, ele estava muito curioso sobre a cerimônia de medicina que a gente estava realizando. E ele chegou para mim e falou, era o meu tio que estava liderando a cerimônia. E ele chegou, eu li todos os livros do Castanheda, da Erva do Diabo, eu li isso, eu li aquilo, eu queria ter essas experiências. Eu falei, bom, então é melhor você voltar para casa, porque você não é o Castanheda. 2, mesmo se fosse, você não teria essa experiência de novo. Então, às vezes, a gente cria muita fantasia, né, sobre, principalmente, processos pessoais. Alguém passou por isso, você traz para você como sendo seu e fala, eu não vou fazer isso porque eu vou passar por isso. Né? Eu fiz uma tenda, eu participei de uma cerimônia que foi muito difícil, não vou mais. Não, você não é mais o mesmo, não é mais a mesma cerimônia. Então, às vezes, a gente fica muito preso às experiências que acontecem com a gente e a gente cristaliza naquelas experiências, sejam elas boas, sejam agradáveis ou desagradáveis. Então, se for desagradável, não é bom. Né? Se for agradável, é bom. Ou outras pessoas falam, não, foi tão suave, não foi aquela forte, eu tinha que passar por algo que forte que chacoalhasse meu ser. Aí eu sempre falo, bom, talvez chacoalhou sua alma e você nem percebeu. Né? Então, eu acho que qualquer cerimônia, deixa vir um chamado, sabe? Deixa vir assim, poxa, tá aí, estou sentindo que eu devo ir. Aí você vai. Aí eu diria, aí você está pronto para a cerimônia. Hoje em dia, eu sei que a gente tem uma curiosidade muito grande sobre plantas de poder. Plantas de poder são uma pontinha do mundo nativo, sabe? Claro que muitas vezes as pessoas buscam a planta de poder por recreação e não para cura. A planta de poder é para curar algo que você está precisando. Ter visões não faz você ser espiritualizado.
faz você ser espiritualizado, você entender as visões. Porque muitas vezes você tem um monte de visões e, né? Às vezes eu falo, quer ter uma experiência grandiosa? Vai ver um bom filme que você tem uma grande experiência visionária, maravilhosa. Eu sempre ensino muito as pessoas a estarem num estado de expansão de consciência sem necessariamente precisar da planta. Então, se você consegue chegar nesse estágio sem a planta, uau, então você está pronto. Entende? Então, às vezes eu sei sobre animais de poder, plantas de poder, poder pessoal, uau, enche muito, porque todo mundo quer ter poder. Eu sempre falo, você está vivo, nasceu, você já tem poder. Entendeu? Você pode construir algo, você consegue mover com suas mãos, realizar algo dos seus sonhos, então você tem um poder maravilhoso, tem uma bênção maravilhosa. É fantástico isso, porque a gente vive na busca, né, da fórmula mágica, daquilo que vai nos levar pro aquilo que a gente entende que a gente vai se tornar um sobrenatural. Isso. Né? E que a sobrenaturalidade estão nas coisas ordinárias, as coisas realizáveis no dia a dia, como a gente falou no episódio do Pedrinho Salomão, que ele estava falando sobre coar o café da manhã e eu puxei a visão da possibilidade de um paraplégico, de uma pessoa paralisada, querer fazer um café da manhã e não está conseguindo coar. E se você perguntar para ele o que é coar um café da manhã, ele vai falar, é um milagre. Né? E diariamente a gente vivencia milagres, só que as pessoas sempre esperam mais. E eu queria falar efetivamente sobre da forma que você puder falar, da forma mais didática e mais possível, né? Sobre toda essa quantidade de informações, de teorias, ou de práticas, ou de ciência, ou de sabedoria da cultura xamânica em relação a plantas, ervas, os arquétipos de animais, de cada um, né? Eu sei que tem, inclusive, a possibilidade de fazer pequenas ou algumas digressões em estados alterados para ancestralidade e assim se comunicar, e a visão da águia. Certo. E o que você tem aí que você poderia colocar aí nessa caixinha aí para a gente, para nossa audiência, para ter um pouco mais de contato com a cultura? Então, legal. Então, sobre os animais de poder, né? Que eu acho que é um tema que muita gente fica curioso ou nem sabe direito o que é um animal de poder. Esse sou eu. É você. Não faço Caiu ideia de paraquedas. Meu Deus, animal de quê? Eu sou ursão. Eu sou ursão. São um animal interior. Então, dentro da visão dos nativos da América do Norte, cada pessoa tem um guardião, tem um protetor, né? Tem um guia espiritual. E esse guia espiritual ele se apresenta na forma de um animal. Ao mesmo tempo, ele é teu guia e também é uma energia que você precisa. Não é o que você tem, mas o que você precisa também, para se tornar, digamos assim, tá? Porque o que acontece? A gente não caminha no mundo espiritual sozinho. É igual chegar aqui para você, aí, Sidney, tem uma passagem aqui para... Você está com uma venda nos olhos, eu te dou uma passagem, você chega no aeroporto e fala assim, olha, eu tô com uma passagem aqui, está fechado o envelope, a moça abre assim, o seu portão é aquele 23, você vai, não sabe para onde não sabe. Vai assim e chega lá no Alasca, né? Assim, com essa roupa assim, meu Deus, eu não estou preparado. É a mesma coisa no mundo espiritual, a gente não tem a menor ideia como é que é no mundo espiritual. Então o guia, o animal de poder, ele é teu guia no mundo espiritual. Tá? Ele é que vai te mostrar o caminho para você ir. Então, a gente acessa esse animal de poder através de uma prática que a gente chama que é a viagem xamânica. Então, através do ritmo do tambor. O que acontece? Aqui agora a gente está no estado beta. Então, nossas ondas cerebrais, você que gosta de ciência, então, vamos lá. Está no beta. Eu sempre pesquisei as duas coisas, tanto a parte científica, digamos assim, quanto a parte mística das coisas. Tá? Eu sempre gostei muito de mesclar isso. Então, o que acontece? Agora a gente está no estado beta, né? De então, alerta. De alerta vai dar o quê? 13 Hz, 12, 13 Hz, dependendo de cada um, a frequência. Se a gente diminuir aqui a luz do estúdio
fechar os olhos, né? A gente vai começar a estar no estado alfa. Então, a gente vai diminuir essas ondas de frequências de eletrocefalograma. Tá? E aí, a partir daí, a gente pode descer mais ainda, a gente vai lá para 7, 8 Hz, que é o estado θ. No estado θ é onde você tem aumento de criatividade, produção de endorfinas, dopaminas, todos esses... A pineal ativa. A pineal ativa, exatamente. Tá? E mais ainda abaixo vai estar o estado delta. Isso, exatamente, delta, que é o sono profundo. Isso. Tá? Isso que acontece todo dia, normalmente, se você tem um sono tranquilo, você passa por esse estágio. Você deita, seu corpo começa a aquecer, dá uma aquecida, tá? Isso é um processo natural, químico do organismo, e você começa a diminuir essas ondas e vai passar até o sono profundo. Tem gente que não chega no sono profundo, fica ali, o sono só superficial, digamos assim, né? Fica só nadando na superfície, não vai profundamente no delta. Ok. Meditação, qualquer prática de qualquer religião é chegar no θ. Reza, oração, dança sufi, olhando a mão, que fica girando, né? Você tem que olhar a mão, senão você fica tonto, tá? Olha o ponto da mão. E aí, ok, para os nativos, o tambor, ou o chocalho, ou a dança. Então, através do ritmo do tambor, tem um ritmo específico, com a frequência e batida específica, que eu vou fazer com que teu cérebro comece a sair do estado beta e ir para o estado θ. No estado θ, eu vou te manter no estado θ, e aí é que você vai fazer a viagem xamânica. Tá? Então, desmistificando a viagem xamânica, é isso que acontece. Agora que vem o lance interessante. Aí você encontra seu animal de poder, tá? Normalmente a gente faz isso indo para a Mãe Terra, que é onde tem essa energia dos animais. O animal de poder não é o espírito de um animal que morreu, é o espírito grupo. Tipo assim, todos os ursos, todas as águias, todos os lobos. Não é um animal domesticado. O meu que não surgiu, é um inseto selvagem. O que surgiu para mim foi um urso, dentro de uma caverna. É o teu. O meu também. É meu animal de poder. Que é o seu colar. São garras de urso. São garras de urso. E aí, o que acontece? O urso, né? Então, aparece... um urso, normalmente, quando se tem a visão do animal de poder, o animal de poder aparece maior do que o animal físico. Então, vamos supor, o Kodiak, que é o maior urso que tem, deve ter uns quase 3 metros de altura, dependendo de ser mais velho ou não. Então, o animal de poder é muito maior do que ele. Pra você ter uma ideia. Que é a energia grupo. Assim, como se fosse o formigueiro, aí a gente consegue imaginar. Não sei por que todo mundo já tem essa ideia que o formigueiro é energia grupo. Tá bom. Então, se eu vou acessar o mundo espiritual, seja para uma cura física, mental, emocional, espiritual, seja para mim ou seja para outro, eu vou acessar o meu animal de poder. Ele é que vai me guiar. Ele é que vai dizer o que eu preciso fazer, digamos assim. Perda do animal de poder. Quando acontece a perda do animal de poder? Quando você passa talvez por um trauma muito grande, uma perda afetiva, um acidente de carro, então você se fragmenta. Então seu animal de poder você pode se desassociar do seu animal de poder. Então a gente faz o resgate do animal de poder. Entende? Esses são os princípios, digamos assim. Temos um mundo abaixo, um mundo intermediário e um mundo superior. Então, às vezes a gente caminha, só não viajamos no mundo intermediário, tá? Viajamos no mundo abaixo ou no mundo superior. Essa visão dos animais de poder está muito baseada pelos estudos do Michael Harney, que era um antropólogo americano. Ele é que trouxe essa visão sobre a viagem xamânica. Ele andou pesquisando muitos anos América do Norte, América Central, América do Sul, né? Com os jivarros, que eram os índios que encolhem a cabeça, encolhiam mesmo, do inimigo, né? Então essa visão de animal de poder está baseada em todo esses estudos do Michael Harney. Se popularizou muito, então muita gente acha que todo índio faz isso. Não faz. Nem toda tribo faz.
Então, é um processo mais de neo-xamanismo, tá? Quando eu perguntei sobre o animal de poder para o meu pai espiritual, eu falei, Nelson, como é que vocês fazem lá sobre encontrar o animal de poder? Ele me olhou com uma cara assim, como se eu estivesse perguntando, sabe, sobre, sei lá. Ele falou assim, procurar o quê? Eu falei, o animal de poder. Ele falou, como assim? Ele falou, como é que você faz para achar seu animal de poder? Eu disse, não, você não acha, você já nasce com ele. Então, essa é uma visão diferente. Eu falei, opa, peraí, então, como é que é isso? Aí ele explicou, né? Ele disse, não, assim que você nasce, você já tem seu animal de poder, você já sabe seu animal de poder. Então, quer dizer, uma outra mentalidade. Para a gente, aqui no Ocidente, cai muito bem porque a gente não tem, a gente está desconectado dessa magia natural, digamos assim, né? Então, a gente tem esse processo da viagem xamânica sobre o animal de poder. Ok. 4 animais principais dentro de alguns conceitos nativos. A águia, o lobo, o urso e o búfalo. 4 ensinamentos. A águia é o espiritual. Tá? Como você se relaciona espiritualmente, né? O lobo é o emocional. O urso é o físico. E o búfalo é o mental. Então, trabalhamos esses 4 aspectos, né? O barato, que a gente chama da roda de medicina, o que é interessante, é você buscar o centro. Tá? É como... Eu vou fazer uma pequena demonstração aqui para vocês verem uma coisa interessante. Imagina aqui sendo a roda de medicina, né? É como isso aqui, que está aqui atrás. Tá? São as 4 direções, certo? Emocionalmente, espiritualmente, emocional, físico e mental. É isso? Tudo que estiver abalando emocionalmente vai afetar o resto. Tudo que fizer emocionalmente que me afetar, vai afetar o resto. Fisicamente, mentalmente. Não é isso? Se eu não estou bem emocional, vai criar um desequilíbrio espiritual, vai desequilíbrio físico, um desequilíbrio mental. Tá certo? Eu tenho que ir para o meu centro. No centro, eu não crio interferência, eu não crio abalo, digamos assim, sobre os meus aspectos. Então é quando eu estou com os meus centros de energias equilibrados. Isso. O centro de energia, quando você está no centro dessa roda de medicina, você alinha seus centros de energia. Então, trabalhar um pouco espiritual, trabalhar um pouco emocional, trabalhar o meu físico. O que é o meu físico? Não é só o meu corpo físico, minhas ações físicas, né? E o meu mental. Uma coisa interessante, pensar, sentir e fazer. Não é isso? Uhum. Às vezes a gente pensa uma coisa, sente outra e faz outra coisa completamente diferente. Incoerente. Incoerente, né? Então, o barato é encontrar essa 7ª direção, digamos assim, o teu centro. Entendeu? Então, quanto mais você trabalhar o espiritual, o emocional, o físico e o mental, sempre trabalhando os 4. Normalmente, a nossa cultura, a gente vai focar um só ou 2. Às vezes nenhum, né? Você nem sabe qual que tá. Tipo assim, onde é que você tá? Não tem a menor ideia. Tem momento que a gente tá assim, que bom que você tá assim, que bom que você tá perdido, né? Porque se você tá perdido, é que você vai encontrar o caminho, né? Às vezes você tá no caminho e achando que é aquele errado. E tá errado, né? Então, às vezes é bom se perder. Assim, pô, eu tô perdido, ótimo. E assim você acha o caminho certo. Então, é nesse sentido. E também existe uma roda, se eu não me engano, em que fala dos ciclos, né? Os ciclos das estações, que na verdade são as nossas estações do ano. Isso. E também se misturam com os ciclos da vida, né? Em que é a morte, então, a vida, que é o tempo para tudo, né? Isso. E ela muda de acordo com o posicionamento no planeta.
Porque uma vai no sentido horário e outra no sentido horário de acordo com o magnetismo ali. Tem isso? É a roda de medicina. É isso aqui. Aham. Tá? Desculpa. Nada. A roda de medicina é isso aqui que eu te falei. Da águia, do lobo, do urso e do búfalo. É a roda de medicina. Na roda de medicina tem as estações do ano. Na realidade, são várias pedras. É um círculo de pedras que tem várias fases da vida. Tudo ali. Ok. Normalmente, quando a gente trabalha com a tradição dos nativos da América, sempre vamos caminhar no sentido horário. Tá? Que a energia está fluindo nesse sentido. Essa roda que você fala, que é a mesma roda daqui, que aqui eu dei uma simplificada sobre os 4 animais, ela, dependendo da tua idade, dependendo da época que você está, você vai se situar dentro dessa roda de medicina. Entendeu? Então, é muito interessante porque é o seguinte, as rodas de medicina estão mais para os índios das planícies. Se você for ver índios da costa, já tinha outras concepções, não era a roda de medicina, tinha os totens. Se a gente vai para os raiders ali, já chegando no Canadá, e principalmente no Canadá, a gente vai ver muitos totens. Sim. Né? Já é uma outra concepção. Se a gente for para os índios navarros, é outra concepção, não é roda de medicina. Então, é muito interessante isso. Na época, e mais louco, quando eu comecei a estudar, tipo assim, Cheyenne tinha uma cor, Lakota tinha outra cor, Arapaho tinha outra cor. Eu falei, caramba, quem é que está certo? Né? Porque eu não comecei assim, falei, todos estão certos. É porque eu já vi uma roda preta, vermelha, branca e amarela, se eu não me engano. Tem uma que a que eu uso normalmente é amarelo no leste, vermelho no sul, preto no oeste e branco no norte. Eu vi essa. Isso. E aí, a partir daí, vai ter 7 ensinamentos e tudo mais, enfim. O que às vezes acontece, né, que o pessoal acaba misturando tudo e faz uma, né, tipo assim, mas se for para estudar mesmo, assim, escolhe uma tradição, né, e é porque é diverso, né, Tony? Muito, cara. É um leque imenso. Rico, né? Cara, há mais de 35 anos que eu estudo isso e quando eu vejo, assim, é muita coisa. Eu não sei, só sei poucas coisas, não sei tudo. Impossível. E o tambor é da tribo das planícies? Planícies. Esse tambor planície, se você for mais para os índios ali, Navarros, Hopis, já é aquele tambor de pele dos dois lados. Ah, sei. O tambor aberto assim... E todos eles com a mesma função de levar ao transe? Todas. E sonoridade próxima? Sim, próxima. Claro que o som do tambor duplo, a segunda pele funciona como a película do alto-falante. E você já chegou a estudar por que ele leva essa mudança de ondas de frequência? Não? Sim. Por quê? Então, o que acontece? O som repetitivo... na década de 90, eu também comecei a estudar sobre sincronizadores cerebrais, de ondas cerebrais. Eram uns óculos que tinham com a luz piscando, você tinha que usar ele com os olhos fechados, eram 2 LEDs, que dependendo da frequência que estava, ia induzir você a estar no estado teta, delta, sono profundo, enfim, vários. E esse é através do som, também, que são sons binários, principalmente, ia te levar também a estar nesse estado. O que o tambor faz é fazer com que o teu cérebro... Porque o que acontece? A gente sempre pede, se concentra com o tambor, mantenha a mente conectada com o tambor. O teu cérebro, ele vai seguir esse padrão do ritmo. Então, automaticamente, você vai começar a desacelerar. Quer ver uma coisa que acontece? Se você for para uma balada, tá lá piscando e tuque-tuque. Hoje em dia é um tuque-tuque. Tuque-tuque. Né? Eu digo que é uma rave xamânica. Né? Se botar o tambor, e a galera começa a dançar igual o xamã mesmo. Ele fica batendo o pé no chão. Isso. Então, o que vai ser? Dependendo do ritmo, ou você vai ficar mais excitado, mais hiperativo, né? Teu cérebro vai produzir mais outras substâncias, outro ritmo vai diminuir. Lounge, por exemplo, você faz com que você diminua endorfina, dopamina. Exatamente. O que acontece? Naturalmente, você, através das cerimônias e dos ritmos, você vai entrar dopamina ou serotonina. Se você for pensar, mas que coisa estranha. Eu falo, algumas igrejas também fazem a mesma coisa. Sim. Principalmente, já viu as igrejas dos Estados Unidos, lá o pessoal Sim.
as gospels, aquelas... Os Os corais gospel, os gospel. corais gospel. gospel. Todos você- eles te levam, você sai dali Canto com... gregoriano, É. né? Índia também, entendeu? Então, o som, o Japão também, né? A China, enfim. Se você for ver, o som vai estar inserido. Os mantras. Os mantras. hindus. Aí você vê assim, ok, funciona. Porque é um processo bioquímico. E tem E energia aí, né? Tem energia envolvida, aí junta isso. O processo do próprio cérebro produzindo mais energia, mais o grupo, porque a energia do grupo também ajuda pra caramba. E o batimento do coração, O batimento do coração. magnetismo aqui, ó, a onda magnética. Exatamente. Então, o som é muito poderoso. Como eu vou usar isso? Aí está a responsabilidade. Entende? Aqui. Entendo. Então, como se usa isso conscientemente ou não, é onde está. Eu sempre falo, conhecimento e responsabilidade caminham junto. Porque tem um preço. Né? Se você usa errado esse conhecimento, né, você vai Vai ter o chamado ali. vai ter um chamado, né? Então, hoje em dia, a gente usa eu vejo muita gente usando muitas ferramentas, né, para manipular coisas, né? A massa. Então, tipo assim, está atento a isso. Fala assim, ok, né? Tem coração nisso que está fazendo ou não tem coração? Né? Qual a intenção? Qual a intenção que você faz as coisas? Isso é muito importante. Por exemplo, como que eu poderia usar isso para ser ruim? Eu não saquei. Tô meio no delta aqui, não peguei. Tá bom, ainda bem. Eu queria ouvir umas batidas, cara. Então, Em off eu conto. Tá, ok. Você vai tocar pra gente e vai cantar. Vou. O toque eu entendi. E o canto? Também a mesma coisa. Mesma lógica. Mas você O que vai você cantar fala- em português. Em Lakota, Cheyenne. Perfeito. Tem cerimônias, tem canções. Tem canções tradicionais que são passadas. Tem canções pessoais, entende? Que vem. Tem vários tipos de sons. Aqui eu vou cantar algumas canções tradicionais. Então vamos no delta. Mas ainda não acabou não, tá? Eu tenho mais um Não, monte de tá bom, é perguntas só aí. Eu pra quero gente... só dar um... É que ele falou tanto, já quero dá uma entrar- curiosidade. Eu já quero sair do beta aqui para poder conectar aqui. Eu vou me conectar com o tambor aqui. Já vai. Quer ir, né? Fazer uma viagem já. Vamos dar um playzinho no tambor? Pode ser. Que ajudaria? Deu aí? Que eu Dá, ajudo? não, dá. Acho que dá. Só vou dar uma. Essa é a canção dos 4 elementos, tá? Tá.
magnífico. Nossa, que coisa incrível. Eu ouvi de olho fechado, né? Maravilhoso. E aí, isso aqui ecoa aqui dentro, nessa caixa aqui, né, irmão? Coração. Né? E eu não sei te explicar, mas a primeira coisa que me remete no som é animais, né? Aham. Assim, não sei explicar, mas vem na mente, parece que é muito ligado à terra, assim. Tony, que coisa linda, cara. Que fantástico. coisa linda. Que bom que a gente gravou isso, porque eu vou ficar ouvindo no Spotify. Isso eu ia dizer pra galera. Se puder, quem tá vendo, volta um pouco, coloca de novo o início aí das batidas, fecha o olho, se concentra, olha pra dentro. É indescritível. Nossa, você faz uma maravilhoso. conexão maravilhosa. Agora fechou. Vou ter que ir na cerimônia. E a gente leva os gravadores mais potentes pra fazer o... Vai ser uma rave, cara. Vai ser uma rave Já chamada. tem um playlist Eu fico no brincando Spotify? da rave chamada. Tem um playlist no Ele Spotify? ele tem a rádio, né? Tem a rádio Caminho Nativo. então Caminho tem uma Nativo, rádio maravilhosa. A gente vai falar Que sobre isso, ela daqui a cara, pouco. É mas maravilhoso, Que cara. isso? Pô, tô chocado, cara. Você não me avisou. Assim vai, aos poucos, né? Assim que é bom, vai vem na tirando surpresa. os ases da manga, assim, né? Vai puxando, tirando. Eu queria perguntar fazer, efetivamente, trazer para o tema central. Uhum. O que a cultura, efetivamente, as culturas ancestrais podem hoje nos auxiliar numa vida moderna e o que pode nos auxiliar para o futuro de uma maneira geral? Isso a gente já sabe, tá? Sim. Mas eu quero só carimbar ali esse passaporte para a gente, efetivamente, quando eu falo de passaporte, para a gente ir lá para a Europa. Eu tô curioso aí para saber Você de vai me você acompanhar na lá, Europa, né? eu quero Isso, saber, tá? o que eu Mas apronto lá, né? o que toda essa gama de informações, conhecimentos, percepções ancestrais de povos originários podem hoje nos conduzir, podem nos levar a um caminho melhor? O que ela pode nos orientar em relação a isso? Eu acho que um dos maiores ensinamentos é a convivência, sabe? Aprender a estar em grupo, aprender porque a gente pensa assim, tem cerimônias, claro, é fantástico e tudo, mas a convivência, eu acho que é um dos maiores aprendizados. Eu lembro que uma vez eu estava aqui no Rio e a gente estava com um grupo dos índios Funiôs. E o chefe de grupo que ia fazer a cerimônia, ele não estava muito bem, estava um pouco estranho e estava já na hora da gente entrar, né? Eu ia estar fazendo a prática dos índios norte-americanos e ele ia fazer a prática dos índios no Brasil. E aí eu estava com ele e o pessoal, vamos lá, Tony, vamos lá, gente, daqui a pouco ele vai. Aí nenhum índio saiu de perto dele. Tinha não lembro quanto, mais ou menos, talvez uns 7 ou 8 índios. Todos ficaram em círculo esperando ele. E aí ele falou assim, eles não vão sair daqui enquanto eu não estiver bem. Nossa. E é muito interessante que na nossa cultura a pessoa ia ficar uma ali. Fica, irmão. Fica aí irmão. que eu tô indo aí. Ó, tô indo agora, eu vou começar. Não. Uns amigos que vai jogar tênis não convidam o outro. Não convido o outro, né? A bola era minha, né? Porra, mas a bola era minha. Então, foi exatamente isso. Então, essa consciência de que, assim, ok, eu sou um indivíduo, eu tenho minha individualidade, mas eu não estou sozinho. Eu acho que o ensinamento de conviver, sabe? Eu acho que é um deles. O outro, respeito. Respeito à Mãe Terra, respeito ao outro, né? Respeito em tudo, a natureza, a si próprio, que talvez seja um dos maiores respeitos que a gente tem que aprender a se respeitar, né? Tem outro sobre o apego, sabe? Eu acho que a gente se apega a coisas, objetos, lugares, pessoas, crenças, dores, né? Então, ter essa consciência de que, ok, eu estou aqui de passagem. Eu sou, eu não estou, né? Então, às vezes a gente confunde um pouco a nossa função com o nosso ser, né? A função do que a gente exerce aqui no dia a dia, né? E achando que a gente é essa função. Não, a gente não é essa função, a gente é muito mais do que essa função.
Acho que foi isso que eu aprendi muito com eles, é sobre isso, né? E lembrar que o que sobre a ancestralidade e as futuras gerações, né? Sabe, o que eu faço é que afeta isso, então que pegadas eu vou deixar, né? E se eu não deixei boas pegadas, eu dou 3 passos atrás e vou recomeçar assim. Como eu posso recomeçar? Como eu posso ser hoje melhor do que eu fui ontem? Eu acho que é isso, sabe? Esse olhar constante para isso, né? Porque se não, mais do que eu posso fazer pelo outro é o que eu posso fazer por mim, né? Assim, sabe? Se eu me tornar uma pessoa melhor, aí, ok, aí eu posso ter forças para ajudar o outro. Salvar o mundo através de mim mesmo, né? Sim, não, mas Nossa, essa da pegada aí foi essa maravilhosa. Eu boa. viajei. Isso. Fiquei olhando o que eu tenho deixado de pegadas pelo caminho e onde eu tenho que voltar para melhorar. Isso. É fantástico. Interessante, Tony, é que você é um brasileiro com uma cultura de um povo ancestral, de um outro, do nosso continente, mas de uma outra região, né, do Sim. norte, né? E de repente você se torna uma voz, né, desse povo, dessa cultura, a ponto de sair do Brasil e ir para a Europa, ir para outros países para falar dessa cultura, dessa arte que você pratica, da construção dos tambores, das suas pinturas. Como isso acontece? Como é que sai um brasileiro levando na bagagem uma cultura de um povo originário da América do Norte, representando ele, falando sobre ele? Como que é isso, cara? É muito interessante que sempre, quando eu saí a primeira vez, o primeiro país que eu fui foi Israel. Antes de ir para lá, eu comecei a ter visões de lá. Comecei já a ver. Eu falei, ok, tem isso, e aconteceu o convite. E foi interessante que quando eu estava voando, quem me convidou foi um irmão meu, chamado Rogério, e ele virou para mim e falou, Tony, agora você não vai parar mais. E é verdade, a partir dali eu não parei mais. E foi interessante levar isso, principalmente para um país que eu nunca imaginei que eu pudesse levar, né? E nunca me senti tão em casa também quando eu cheguei. E eu acho que quando eu paro para pensar, né, as cerimônias que eu faço lá fora, por que eu estou fazendo lá fora, e não é só levar algo que eu amo fazer, né, sobre um caminho espiritual, né, um modo de vida, way of life, um modo de vida, mas eu acho que sempre que eu vou para esse lugar, eu sempre falo, eu me curo mais do que eu estou curando, porque eu sempre vou curar alguma coisa em mim, nesses lugares. E é interessante porque um dia eu estava na estação de trem lá em Israel, eu fiquei um mês lá fazendo cerimônias, construção de tambor, tenda do suor, ensinamentos. E eu estava com chapéu, com a pena, estava com escolar e passou um rabino, bem tradicional. Ele passou por mim, aí voltou e ficou curioso, né, assim. Falou, quem é você? De onde você é, né? Aí eu falei, eu sou do Brasil, eu sou um Cheyenne. Aí ele, ok. Aí foi embora. E aí foi muito curioso também que no outro dia eu fui participar de um festival de música lá, porque eu toco flauta nativa também. No outro dia, se tiver oportunidade, eu posso mostrar para vocês. E aí eu estava fazendo a apresentação de músicas nativas, tocando com a flauta. E era um festival na praia. É engraçado que me lembrou o Woodstock, sabe? Porque assim tava aquele monte de gente. Eu falei, nossa, que legal isso aqui. Estava todo feliz. E aí, quando eu terminei a apresentação, eu estou andando. Sabe quando você sente que tem alguém te olhando?
Aí eu passei assim, eu falei, engraçado. Aí quando eu olhei para o lado, tinha um índio assim, de trança. Aí eu olhei para ele olhou para mim. Aí ele perguntou assim, quem é você? Aí eu falei, eu sou o Tony Paixão, eu sou um Cheyenne, e você? Eu falei, eu sou um Navajo. Aí eu falei, um dinner? Aí ele, você sabe? Eu falei, sim. Ele, ok. Aí já mudou o assunto e me abraçou e virou um irmão. Então, acabo encontrando muitos irmãos assim nisso. Não é só ir lá fazer cerimônias, mas eu acho que a gente vai semeando, sabe? Aqui, sabe, costurando uma coxa de retalho, sabe? Assim, vai um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Depois eu comecei a ir para Europa, para França, Espanha, né? Marrocos. Eu levo às vezes grupos para fazer imersão em Marrocos, fazendo a meditação do guerreiro no deserto. E o que é interessante é que quando eu gosto muito de visitar outros lugares sagrados, né? Sempre que eu vou a uma terra nova, eu sempre gosto de visitar, seja uma igreja, seja uma sinagoga, seja que tradição religiosa tiver ali, eu gosto de visitar. E eu acabo encontrando sempre a mesma coisa. E sempre que eu converso com eles, eles falam, poxa, mas isso também é muito parecido com o meu caminho. Eu acho que eu sempre tento levar para esses lugares para mostrar o seguinte, somos seres humanos. Mais do que estar ligado a uma religiosidade ou um modo de vida, né, espiritual, somos seres humanos. Eu acho que a maior mensagem que eu acabo levando para onde eu vou é mostrar um caminho, sabe? Olha, tem um caminho, esse caminho é assim, você não precisa seguir ele, mas dentro desse caminho é lembrar que somos seres humanos, que estamos aqui numa jornada da nossa alma, mais do que tendo alguma coisa ou querendo ser alguma coisa. Mas eu acho que é mais essa mensagem que eu sempre tento levar, sabe? Porque, na realidade, é isso. Né? Esses mesmos sentimentos que a gente tem aqui, as dúvidas, os medos, estão lá também, né? Independente de quem é os governantes que estão ali, ou os líderes religiosos que estão ali, mas as dores da alma, as dores do ser humano são as mesmas. Então, é trazer esse conforto para essa lacuna, né, digamos assim, que às vezes a gente não para de olhar, valorizar as nossas intuições. Eu trabalho muito em cima disso, despertando seu lado intuitivo, despertando os teus dons naturais, né, porque cada um nasce com um dom natural. Então, é reforçar isso. Ok, qual é o seu dom natural? Né? Desde o momento que você descobre seu dom, você não fica à mercê de ideias de outros. Né? Então, saber quem você é muito importante, porque eu acho que a nossa sociedade não olha muito para isso. Né? Desde pequeno a gente é incentivado a ser um número 1. Ok, você já é um número 1 porque você nasceu. Único. É único, já é único. Mas você não tem que provar que você é único. É ser. Né? Um tigre não tem que dizer o tempo todo, olha, eu sou um tigre, eu sou um tigre. Não, ele é um tigre. Né? Acho que na espécie, assim, a gente é o único que está perdido ainda, buscando quem sou eu, quem sou eu. Identidade, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso, sabe? Então, onde eu vou, é isso. Eu tento ser como as pessoas e ver o mundo a partir daquela perspectiva. Seja no Marrocos, seja no Oriente Médio, seja na Europa. Ok, né? O que esse calor humano, eu acho que a gente tem muito a aprender com eles, porque a gente tem um lado emocional mais infantilizado nesse sentido, né? Eles são mais rígidos, precisa dessa flexibilidade do nosso lado emocional que a gente precisa. Eu acho que é isso, sabe? Mesclando isso para ter uma melhor sopa, digamos assim, né? Um melhor aproveitamento disso. Maravilhoso. Então, acho que é isso. Maravilhoso, que vivência. Irmão, pergunta. Vai mais uma? Tá não, tranquilo? Tô tranquilo. Eu quero fazer uma observação. O que fica aqui de um conceito muito bem firmado, que a gente está sempre falando, quer subir uma montanha? Vai olhando os caminhos, vai olhando pelo caminho, vai passando pelo caminho, vai observando o caminho. Quando a gente começa a olhar aqui, Tony, e aí eu volto aqui, tá? Que eu li aqui. Vai lá. Caminho vermelho, caminho da lua,
Caminho, a gente só ouve falar em caminho, a gente não ouve falar em chegada, a gente não ouve falar em destino. A gente ouve uma cultura ancestral conectada falando em aproveitar o caminho, né? Isso. Aproveite o caminho e, na dúvida, olhe para o fogo. É. Se observe ali, veja o que ele está te dizendo. Isso é fantástico e a gente às vezes está com o celular, a gente está com o carro automático, a gente está com tudo na mão e olhando só o destino final, só olhando onde que a gente quer chegar, esquecendo de olhar para fora da janela, esquecendo de olhar o caminho e tirar boas fotografias, né? É maravilhoso isso. Vamos chegar, vamos para a parte final. Isso, né? Vamos para a parte final, Tony. Eu queria, se você pudesse passar para nossa audiência, como te encontrar, o que vem por aí, o que o Tony está preparando. Eu sei que você está indo para a Europa agora, né? E você até abriu aí, a gente correu com a agenda para poder pegar ainda aqui no Brasil, para a gente poder trocar essa ideia. O que você tem aí? Como é que está a tenda do Suor? Como é que está vindo aí os projetos? Como é que está? Então, só tentando dar uma olhada sobre o caminho, né? Tem um ponto de partida, mas não tem um ponto de chegada. Entende? Porque não começou agora, não é de agora que a gente se encontra, a gente já vem vindo aqui há muito tempo, então, e ainda tem mais à frente, então por isso que é esse caminho. Falamos de dois caminhos, a estrada vermelha e a estrada azul. A estrada vermelha é a estrada aqui das coisas que a gente faz no mundo, e a estrada azul é do mundo espiritual. Então, a gente pensa em chegar aqui, mas quando a gente chega daqui, a gente olha, não, peraí, ainda tem mais, tem mais. Então, não acaba nunca. Tem fim. Né? Bom, próxima, então, viajo agora dia 11 para a Europa, eu estou indo para a Bélgica, fico uma semana na Bélgica, depois uma semana em Paris, primeira semana Paris, depois Toulouse, depois Espanha, Tarragona, Barcelona e depois Bélgica, e aí depois eu volto ao Brasil, né? A tenda, provavelmente final do ano agora, estamos em dezembro, vamos fazer a tenda de final do ano, que a gente sempre faz uma cerimônia de fechamento do ano, para fechar o ano, e outra no começo do ano. Então, normalmente em dezembro fazemos uma cerimônia e em janeiro fazemos outra, tá? As cerimônias da tenda a gente faz todo mês, só agora que a gente está em recesso. Cursos, a gente também realiza cursos, tanto online quanto presencial. Tem encontros que acontecem toda quarta-feira na Barra da Tijuca, aqui Rio de Janeiro, às 8 horas da noite, na Praia dos Amores. Quem quiser informações tem caminhonativo.com ou Instagram caminho.nativo, vocês me encontram também. Tá? Então, a agenda para o próximo ano normal, de todo mês está acontecendo a Tenda do Sol, que é a cerimônia mais regular que a gente realiza, fora a fogueira que a gente realiza toda quarta-feira. Né? Então, tem esses encontros presenciais e atendimentos também. Quem quiser, Tony.paixão também, Instagram. Maravilha. Maravilhoso. Para facilitar, pessoal, eu vou pedir para a produção deixar os links todos do Tony aqui na descrição desse episódio. E, cara, às vezes eu não acredito que a gente faz essa parada aqui, porque, como é que pode, cara? A gente ter o privilégio de encontrar uma pessoa incrível, né, cara? Assim, um extraterrestre. Né? Começou como nerd e terminou como extraterrestre. Tá vendo? O progresso deu... Um nerd xamã, um presente do universo, né, irmão? Tony, cara, muito obrigado mesmo, assim, eu saio renovado, o seu canto cura, assim, maravilhoso, e ele vai cantar mais. Vai. Então tá a gente guarda vai... uns minutos aí pra gente ouvir. O que a gente vai fazer agora, primeiro? Eu queria, se você pudesse, pode ser do programa, pode ser da sua vida, pode ser aquela que você leva consigo, uma frase para nossa audiência aí, que você tem aí como instrumento alimentador diante de uma dificuldade, num momento, de um conselho, uma frase que você pudesse deixar aí para nossa audiência.
A nova vida sempre é maior do que a antiga. Então, tudo que a gente faz, né, assim, em direção ao nosso crescimento, sempre vai ser maior. Às vezes a gente olha só o que a gente está perdendo, o que a gente perdeu, mas esquece de olhar tudo aquilo que a gente conquistou. Né? Então, toda essa bagagem que leva você até aqui agora, né, e o que vai ser daqui para frente sempre vai ser maior, sempre é somado, sabe? Então é isso. Então, que linda frase de esperança. Você, irmão? Não tem uma frase, mas assim, o que mais me tocou e acho que o que mais quero buscar através desse conhecimento é essa conexão com a ancestralidade, né? Assim, essa é uma lição muito importante para mim, porque a gente vem programado para esse mundo, né? Pré-programado para esse mundo, não tem percepção disso e acaba que a gente às vezes vai cometendo os mesmos erros. Sim. E não percebe, né? Não entra num estado de consciência. Então é isso, assim. Muito obrigado por esse... De todos os aprendizados, mais esse aprendizado para a minha vida. Uhum. Obrigado a Digital Visual, né? Pelo estúdio, pela parceria. Tem coisa boa vindo por aí. Marcelo, para quem quiser se inscrever aí no canal, no Instagram, como é que faz? Pessoal, se você assistiu o episódio e tá fazendo sentido para você, se te conectou, se te ajudou de alguma forma e você acha que é bom, não fica só para você. Compartilha, né? Compartilha, curte, comenta. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, pode colocar aqui nos comentários que depois a gente se conecta com o Tony, não sei aí, tem o WhatsApp, a gente vai falando pelo WhatsApp. Uhum. E com certeza, se você nos permitir, eu quero virar seu brother ali claro. da tribo. Não sei como é que faz, né? Mas eu quero estar lá, cara. Achar teu animal de poder. Já senti, na batida ali, já rolou uma química com o meu animal de poder, eu tô quase descobrindo. Se fosse mais um pouco, eu já ia ter. Por isso que eu tô pedindo para tocar mais um pouco. Aqui. Um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e os espíritos dos pássaros das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi, apaixonadamente como Peri. Virá que eu vi, tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi, o axé do afoxé dos filhos de Gandhi. Virá. Um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma e cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico, num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio, e as coisas que eu sei que ele dirá fará, não sei dizer assim, de um modo explícito. Galera, muito obrigado. Tony, por favor, se puder... Arro, meu irmão. Vamos tocar uma aí. Já tá aprendendo. Para vocês, tá? Aumenta o som e fecha o olho. Oh,
yane, oh ana yane, oh ana yana, yana, yane, ha yana, yana, yane, oh ana yana, hene, oh way, how I know, oh ana yane, oh ana yane, oh ana yana, yana, yane. Hiana, hiana, hiane, oh hiana, hene, yo way. Aho, Arro. Machion, Niatove, Nanabuit Mukwa, Nikin, Benesh, Dodem, Machion, Nitse, Okome, Na, Corri, Rotochai. Aho. Arro. Obrigado.